Congresso Nacional, que derrubou quase metade dos vetos presidenciais do Lula, do presidente Lula, que foram analisados desde 2023. O André Anelli tem agora todos os dados dessas informações ao vivo, direto da capital federal. Oi, Anelli. Tantas derrubadas de veto tem muito a ver com essa briga cada vez maior, entre os poderes aqui no nosso país. Exatamente isso, Márcia. E também esses números demonstram uma força do Congresso Nacional frente à presidência da República e principalmente o ganho de poder do Legislativo em relação ao Executivo. De acordo com o levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo, com dados do painel legislativo Galileu, que é mantido pelo Senado Federal, foram 87 vetos analisados pelos deputados e senadores desde 2023, ou seja, desde o início do atual mandato do presidente Lula, e desses 87, 43 foram derrubados, ou seja, os congressistas discordavam dos vetos impostos pelo presidente Lula e acabaram derrubando em sessões conjuntas. A gente destaca que para a derrubada de um veto presidencial são necessários 257 votos de deputados e 41 de senadores, ou seja, a maioria de cada uma das casas nesse sistema bicameral que vive o Brasil. Portanto, então, mostra ainda mais uma discordância que prevalece do Legislativo em relação a ações do Executivo. Esse mesmo levantamento, feito pelo jornal Folha de São Paulo com base em números do painel Galileu Legislativo, aponta ainda que nos governos anteriores, seja de Jair Bolsonaro, Michel Temer e de Dilma Rousseff, esses percentuais de derrubadas de vetos foram muito menores, o que evidenciam também uma certa animosidade, como você disse agora há pouco, Márcia, entre os poderes. E para 2026, a gente destaca, para finalizar, que pelo menos mais uma derrubada de veto é aguardada, porque o presidente Lula já anunciou publicamente que vai vetar o projeto de lei da dosimetria, aquele que reduz as penas dos condenados dos atos do dia 8 de janeiro de 2023, que resultaram nas depredações dos prédios dos três poderes aqui na capital. E o Congresso Nacional, como aprovou nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado, deve partir para a derrubada, implementando assim, então, penas menores para os participantes dos atos de 8 de janeiro e podendo beneficiar, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro e todo o núcleo dele, que foi condenado, então, por tentativa de golpe de Estado. Márcia. Obrigada, André Anelli, pelas informações. Vamos comentar esse assunto com o Renato Dorgan, para a gente falar realmente de uma importância nas eleições do ano que vem, Dorgan? Para que o governo mude esse cenário. Eles precisam realmente de mais senadores que apoiem, caso o presidente Lula se reeleja, ele vai precisar também de um apoio ali na Câmara e no Senado. Como é que isso deve acontecer? Como que as alianças devem ser formadas já para as eleições de 2026? É muito complexo esse quadro, porque você tem eleições no meio, e tem ali as composições. E não é só a composição da chapa presidencial, mas também as composições estaduais. Então, tudo é negociável, Esse é um problema que é natural em governos que não fazem a maioria. O governo Lula vence ali a eleição de 22 e não faz a maioria. Na verdade, no primeiro turno ele foi sozinho ali, o PT com os partidos de esquerda, PSOL, PDT e PCdoB, mas no segundo turno que teve seu apoio ali de partidos como o MDB, ali, Simone Tebet, alguns partidos mais centralizados que ficaram neutros ou dividiram ali as chapas, mas assim, não é um governo que entrou ali no mandato em 23 com a maioria. Essa maioria sempre teve que ser a troca de espaços, de emendas, de espaços de governo. Você vê a tensão que teve aí no meio da história do União Brasil e do Progressistas com o Lula, a saída ali dos ministérios, a briga ali, que os ministros queriam ficar e o partido queria tirar, o PSD e o MDB que estão sempre flertando com o Lula, mas ao mesmo tempo flertam com candidatos de centro-direita, como o governador Tarcísio, ou eventualmente outros governadores presidenciáveis, Ratinho, o que for. Então, assim, é muito, muito tênue essas alianças, Ainda mais essa institucionalização das emendas, O que virou ali com muita intensidade no governo Bolsonaro e continua no governo Lula,
que é essa questão das emendas ali, a todo momento o Congresso negociando de uma maneira muito intensa e conflitiva ali com o Poder Central. Então, assim, o governo não vai ser fácil esses próximos 6 meses ali, porque ali a partir de maio, junho, começa a parar esse exercício legislativo, porque vão vir as eleições, inclusive de deputados. Mas ali não vai ser fácil esses 6 meses, a tendência ali é muito grande de problemas sérios ali, de negociações altas, porque é o que eu falei no início, não passa só pela presidencial, passa os acordos de Estado também, dos estados, de chapa de senador, tudo vai ser colocado à mesa, tudo vai ser negociado, vai ser pesado o negócio ali. Obrigada, Dorgan. A gente volta com você já já. Agora 3h11.